a gente pode deixar no hospital para entregar para adoção. E foi isso que eu resolvi fazer. Eu não tinha contado isso para ninguém. Não mostrei essa gravidez para ninguém. Para ninguém, Rufus. E por que você não quer ficar com essa criança? E aí me colocaram num quarto que tinha mais 2 mulheres que tinham tido bebê também. Aí assinei os papéis para eu sair, para entregar o bebê, para adoção. Eu não queria mais entregar aquela criança. A Maria descobriu que estava grávida e resolveu entregar esse bebê para adoção. Tem um motivo para isso. Gata, essa história tem tantos detalhes impressionantes que você tem que ouvir com atenção e um final que eu te garanto que ninguém pode imaginar. Tesouro, como eu já falei, a nossa amiga Maria descobriu que estava grávida e resolveu entregar o bebê para adoção ao invés de tirar. E como eu já falei, é uma história cheia de detalhe que você tem que prestar atenção em tudo, porque se você perde uma coisinha, pode ser que você se perca na história e aí você tem que voltar. Eu sei, assim, a grande maioria aqui das minhas amigas são mulheres, né? Para ser mais preciso, 95% do público do canal é feminino. E uma mulher que ouvir a história da nossa amiga Maria vai entender, vai se compadecer, vai ter empatia e vai ter uma vontade de dar um abraço tão apertado na nossa amiga que vai estourar todos os ossos dela de amor. Eu sei disso. Por isso que eu tô falando pra você prestar atenção. Inclusive, eu já quero até fazer uma pergunta. Eu sei que vocês costumam fazer coisas enquanto estão assistindo os vídeos do canal, né? Eu mesmo, quando tô lavando louça, pra mim é bom ouvir as histórias porque eu consigo me concentrar nas histórias apesar de estar lavando louça. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você tá fazendo nesse minuto? O que você vai fazer enquanto vai escutar essa história? Você vai fazer, sei lá, um crochê, você vai limpar a casa, você tá indo pra academia fazer uma esteira, você tá andando na rua, tá no ônibus, no metrô. Me fala o que você tá fazendo para eu saber o que tá dividindo a sua atenção com o relato da nossa amiga. Eu tenho certeza que você vai prestar atenção nas duas coisas, mas já me conta aqui embaixo o que você tá fazendo. E aí, gata, tudo bem? Ai, tudo ótimo, não acredito. Maria, quantos anos você tem, gata? Oi, Rufus, eu tenho 47 anos hoje. 47 anos, você é o quê? Jovem, eu sou um bebê. É um bebê, exatamente. Você é uma jovenzinha, mas é uma jovenzinha que você passou por uma coisa que com certeza marcou sua vida, que eu já vou falar o que é. Você entregou um bebê para adoção. Primeiro de tudo, Maria, eu quero saber por que você decidiu compartilhar essa história com todos nós? Porque muita gente vai te ouvir. Só aqui no canal são mais de 160 mil inscritos. Eu resolvi compartilhar porque agora estou curada, né? Foi uma fase muito difícil para mim e eu espero ajudar outras mulheres para que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? E saber que se tiver acontecendo alguma coisa de ruim, que elas possam pedir ajuda, né? Porque é muito importante ter uma ajuda. E como foi que você entrou em contato comigo pra gente estar aqui agora contando essa história? Conta pra quem quiser, quem tá assistindo e também quiser compartilhar alguma história aqui no canal, saber como é que faz. Eu entrei em contato com você no Instagram, mandei a mensagem, aí logo na sequência você já me respondeu e a gente marcou, né? Foi rapidinho. Exatamente, tesouros. Então, se você quiser compartilhar sua história aqui, igual a Maria vai fazer, você manda um direct pra mim lá no Instagram falando: Rufus, eu quero te contar a minha história que é tal, tal, tal. Já manda direto. Se você mandar oi e quiser mandar a história, o Instagram não permite que você mande de novo. Não é culpa minha, tesouro, é culpa do Instagram. Então você já manda direto, que aí eu vou te responder, a gente vai marcar um dia e uma hora para eu te ligar. Ou se você preferir, você pode ir lá no meu e-mail, amigasdorufus@gmail.com. Antes da gente começar, Maria, vamos mandar um beijinho para nossa amiga Sandra, de Cabeceiras, Goiás, assim, ó. Beijo.
Beijo, Sandra. Beijo, Sandrinha. E Tesouro, se você quiser que na próxima história eu mande um beijinho pra você, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Às vezes a pessoa fala assim, Rufus, eu já mandei várias vezes e você ainda não mandou o meu beijinho. Manda de novo, gata. 1 hora. Se eu pudesse, eu faria um vídeo só com 1 hora mandando beijo. Mas aí ninguém ia assistir, né? Então eu vou mandar hoje o beijo pra Sandra. E você aqui embaixo deixa. Rufus, manda meu beijo. Eu sou fulana de tal lugar. Pode ter certeza que 1 hora eu vou mandar o beijinho pra você, tá? Ai, agora Maria, vamos lá nos preparando para fortes emoções. Essa história faz quanto tempo que aconteceu? 12 anos, Rufus. Nossa, faz mais de uma década já. 2012. Sim. Então vamos começar do começo. Como tudo começou? Então, eu frequentava a academia, né? Todos os dias. E eu sempre via uma pessoa lá. E aí eu conversava, né? Conversava como a gente conversa na academia, né? Bom dia, boa tarde, quando se vê. Uma E pessoa, um essa homem, pessoa, né? isso, esse homem, ele era conhecido do meu irmão também. Então não era uma pessoa totalmente, assim, estranha. Aí uma noite eu, voltando para casa, ele perguntou se eu queria uma carona, eu aceitei. Nessa carona, ele já começou com os assuntos, né, assim, falando, você é bonita e tal, e aí eu não me sentia atraída por ele, e aí eu já fiquei sem graça, né, e ele sabia onde eu morava, ele ia me deixar na minha casa, só que ele resolveu fazer outro caminho e pegou uma rodovia. E aí, nessa rodovia, eu já comecei a ficar estressada. E aí eu comecei a xingar ele, e ele começou a jogar, ele era forte, né, da academia, jogava os braços assim, me bateu, e aí a gente saiu meio que numa luta, ele forçou, parou o carro. Quando ele parou o carro, aí ele abriu de mim. Só que quando ele viu que eu tava sangrando, ele viu que eu tava menstruada. E aí ele começou a me xingar e me bater. E assim, foi tudo... Parecia assim que tinha sido tudo muito demorado, mas na verdade foi tudo muito rápido. E ele me agrediu e tal, e aí eu consegui sair do carro, ele me jogou para fora do carro, não lembro assim certinho a sequência, mas foi isso que aconteceu. Nossa, gata, que loucura. E até então, esse homem, ele nunca tinha demonstrado nenhum tipo de comportamento esquisito na academia. Não. Ele só olhava, falava bom dia e assim, as pessoas falam que eu sou muito cara fechada, né? E aí eu conversava com as pessoas, mas principalmente homem, assim, eu sempre tive receio, né? E ele não demonstrava nada, assim. Tanto que era uma pessoa conhecida, né? Não era um total estranho. E aí, quando ele ofereceu a carona, é lógico que eu aceitei. Claro, não, perfeitamente. Eu pergunto, gata, porque você vê que esse tipo aí é quem a gente menos espera. Às vezes, no canal, alguma amiga nossa conta: eu conheci um cara numa balada e fui pra casa dele, foi maravilhoso. E aí um monte de gente começa a xingar: nossa, que louca, que não sei o quê. Você vê que no seu caso era alguém que você conhecia, que o seu irmão conhecia, alguém que você via diariamente, porque você via na academia, e o cara Sim, fez isso com você. sim. E aí eu fiquei meio que perdida, né? Na hora, assim, a gente não tem muita reação, até porque na época eu já tinha 2 filhos. E aí eu tinha que voltar para minha casa. E a vergonha também, Nossa, né? demais, Porque lógico. ele rasgou minha leg, né? Nossa, nossa. E eu voltei para casa naquele dia, andando, me esquivando de alguns carros, porque eu tava toda suja de sangue, toda machucada, tava com o olho roxo assim, depois, né, que ficou roxo, toda machucada. Aí eu voltei para minha casa, meus filhos já estavam, cada Ele um... chegou a penetrar você? Não chegou, não chegou. Não chegou porque ele ficava forçando, e parece que o negócio dele também não tava meia bomba, né, como você costuma falar. Não, não. Ele Nossa, tô todo não arrepiado. tava, não tava,
conseguindo, porque eu tava meio que lutando, né? Claro. E ele rasgou a minha calça. Então eu não sabia se eu pedia uma carona para alguém me levar para algum lugar. Aí eu ficava pensando nos meus filhos, eu pensava no meu trabalho, eu pensava que eu ia ter que falar isso e contar quem era ainda, Uhum. né? Porque era uma pessoa conhecida. E quando ele me jogou assim do carro, a gente saiu meio que brigando assim por causa do carro, porque ele era muito forte, mas assim, a gente vai brigando, né? Eu fui me defendendo. E aí ele falava que ia me matar, que ia me saber onde eu morava e tal. E assim, foram muitas coisas passando na minha cabeça. Aí eu cheguei na minha casa, já estava escuro, né? Era de noite, que eu ia para academia à noite, eu voltava umas 10 horas. Como o meu filho estava no quarto dele, minha filha no quarto dela, e eu morava sozinha nessa época, eu era separada. Uhum. Aí eu fui pro meu quarto, tomei aquele banho de nojo, que é aquilo mesmo que as mulheres falam, a gente se sente com nojo, a gente se sente um lixo, a gente começa a pensar que foi culpa nossa pela roupa, pelo comportamento, Uhum. começa a se punir, a se achar um lixo, era essa a sensação que eu tinha naquele dia. Uhum. E aí eu chorei muito, fiquei com nojo de mim. É Aí aquela no outro coisa dia de eu não fui esfregar o corpo trabalhar. até sangrar, né? Pra ver se tira aquela coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. Deixa eu É só fazer aquele um adendo, banho que gata, você antes de você toma. continuar. Um comentário assim entre nós que quando a gente escuta a história desses caras, né? Eu sou o primeiro, você não tem noção do nojo que eu tô sentindo agora, mas eu sou o primeiro que sempre fala, tem que capar, tem que castrar, tem que fazer um negócio que nunca mais suba. Mas você vê esse cara aí, o negócio dele nem subia e mesmo assim ele estava tentando. Ou seja, é pelo poder. Não adianta castrar, não adianta nada, porque esses caras vão tentar de qualquer outro jeito. É pelo poder de ter você ali, uma mulher que não Sim, queria ele. sim, sim, porque eu nunca demonstrei nada. Claro. Então, nem eu imaginava que ele poderia estar me olhando com outros olhos também. Uhum. E aí, no outro dia, eu pensei em ir na delegacia, eu pensava em falar, mas aí eu pensava, meu, ele sabe onde eu moro, ele sabe que eu tenho 2 filhos, ele sabe da minha família, ele pode fazer alguma maldade, eu não conheço ele para saber até que ponto ele pode vir depois fazer alguma coisa comigo. E aí eu fiquei guardando isso. Aí eu lembro que eu fui na farmácia. Eu não fui trabalhar no outro dia. Era dia normal, dia de semana. Eu não fui trabalhar no outro dia. Eu fui na farmácia, comprei uma pílula do dia seguinte, mesmo estando menstruada. Uhum. Aí estava menstruada mesmo, né? Não sei se a pílula não funcionou, o que houve ali. E eu guardei isso para mim. Eu falei, eu não vou contar para ninguém. Só que eu não conseguia dormir. Eu lembro que na época tinha um comercial, não sei se eu posso falar o comercial que era. Pode, lógico, deve. Era um comercial. Eu assistia à noite, eu não conseguia dormir, então à noite eu ficava com a TV ligada, eu assistia documentário que passava nos canais fechados. Eu lembro que tinha um comercial que era Pan-Americano e, Uhum. e ficava rodando aquele comercial direto na minha cabeça, porque ficava acho que era no SBT, e aí ficava o jornal do SBT a noite inteira, voltava o jornal e passava de novo e eu não dormia. E eu já era magra, eu fui emagrecendo cada vez mais. E aí o tempo foi passando, passou tipo uns 3 dias, tive que voltar a trabalhar, né? E disfarçando tudo aquilo que estava acontecendo. Eu falei que eu tinha caído, eu morava perto de uma parente minha. Eu falei que eu tinha caído, eu menti, Uhum. né? Que eu tinha caído porque eu estava machucada. E os dias foram se passando e eu vi que eu estava grávida. Só que E não nesse voltou pra meio academia, tempo, né? não, nesse Uhum. meio tempo eu voltei para academia. Voltou? Voltei. E aí? Chegou um tempo que eu voltei, mas já tinha passado tipo um mês e pouco e tal. Ele não estava mais na academia. E aí o que eu Hum. fiz? Eu fui buscar o endereço dele. Uhum. Eu perguntando para para outro ali, eu queria descobrir o endereço dele, porque eu queria fazer denúncia. Porque eu já estava mais forte. Eu não tinha contado isso para ninguém. Uhum. Não contei para ninguém, para ninguém. Só que eu já estava me sentindo mais forte. E aí as coisas foram melhorando na minha cabeça, né? Foram. Eu fui conseguindo.
abrir a mente, né? Uhum. Fui raciocinando melhor, falei, não, eu tenho que fazer uma denúncia, eu tenho que fazer isso. Eu fui procurando meios. Não tinha endereço dele na academia, né? Academia era só uma fichinha que você colocava lá os seus dados e era só isso que eu tinha. Não tinha nada. E assim, a moça da academia falou, não, ele chegou a vir mais um tempo e não sei o que, ele sumiu e tal, mas tem fulano que sabe onde ele mora, mas aí eu fiquei com medo também. E aí, como assim o bairro, ele sabia onde eu morava, eu encontrei uma vez ele na rua, ele no carro. Ele baixou o vidro e me ameaçou novamente, né? E falou que era bom eu ficar quieta. Ai, Deus do céu. Quando ele falou isso, saiu a alma do meu corpo, Sim. né? Uhum. No outro dia eu estava procurando, porque por sorte eu morava de aluguel nessa época. Então, assim, era mais fácil eu mudar. Eu consegui mudar, Rofes, assim, em questão de 2, 3 dias. Uhum. Aí eu me mudei com os meus filhos. Ninguém entendeu por que eu tinha mudado. Eu mudei não de cidade, mas de bairro. Porque aqui a cidade é muito grande. Então, assim, posso mudar de bairro que ninguém ia conhecer, né? Fui para um outro bairro que ninguém me conhecia. Mudei meus filhos de escola. Eu mudei toda a minha vida. Porque eu moro aqui, eu moro sozinha aqui. E meus parentes moram no interior. Uhum. Enfim. Aí o tempo foi passando e aí eu vi que eu estava grávida e aí eu fui na delegacia. Você percebeu que estava grávida porque, como você tinha 2 filhos, você conhecia os sintomas. Sim, o meu peito. Eu era muito magrinha, mas eu sentia o meu peito com leite. Começou a sentir, quem já ficou grávida sabe, as mamas começam a ficar quente e começa a sentir, parece que sente assim o leite formando, assim, algo desse tipo. E a barriga também, como eu ia pra academia, não tinha barriga nenhuma, a barriga foi ficando meio que uma bolinha. E um incômodo também. E o que passou pela E sua cabeça? eu só chorava, eu só chorava. Eu pesava 52 quilos, eu fui para 43, 42, eu emagreci uns 10 quilos, 9 quilos. Mesmo na academia depois. Porque depois também eu fui parando, né, de ir para academia, porque eu queria manter a rotina para ninguém perceber, eu mudei de academia, e mesmo assim eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu ia trabalhar, no meio do trabalho, assim, eu parava, ia no banheiro e chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. As olheiras, assim, ficaram fundas, que meu rosto é bem fininho, só tinha olheira. Isso Aí, já sabendo que estava grávida, né? sim. Tá. Aí eu fui na delegacia. Cheguei na delegacia, começaram a falar, mas tem certeza? Porque já passou tanto tempo. Por que você não fez isso antes? E começaram a me julgar. Perguntando se eu tinha certeza. E aí eu fui explicar. Eu expliquei que eu estava em choque e tal. Ah, por que você não vai fazer uma terapia? Ai, meu Deus. Falei, não, mas eu eu tô com vergonha de vir aqui. Como é que eu vou ficar contando essa história de novo e me perguntando de novo, e eu tinha que repetir, cada vez que eu repetia, eu começava a chorar, não conseguia mais falar, porque eu sentia uma angústia, um nó na garganta. Foi um homem que te atendeu? Foi, Ah. 2 homens. E na época não tinha esse negócio de, como é que fala? Delegacia da mulher, Delegacia da atendimento de mulher. mulher, e não sei o quê, era tudo muito novo ainda. E eles ficaram, tem certeza, tem certeza? E aí eu saí de lá, assim, me sentindo mais um lixo de novo. Nesse dia eu sentei numa praça e fiquei pensando, aí, não sei, algo divino veio na minha mente, que eu tinha 2 filhos, eu precisava ter essa criança, porque era uma criança que não tinha culpa, mas como que eu ia cuidar dessa criança, porque esse homem... E aí eu fiquei, ele vai ser a cara dele. E toda vez que eu ver esse bebê, eu vou lembrar disso. E da mesma forma que quando eu vejo meus filhos, eu lembro do pai, né? Em alguns trejeitos, em algum gesto, o sorriso, o jeito de sorrir. Eu lembro do meu ex-marido, mas Claro. tudo bem.
Agora, como que eu ia ter uma criança e ver os trejeitos dela, daquele monstro, Uhum. daquele ser vivente, eu chamo ele de ser vivente. E um detalhe Eu, importante que a gente tem que frisar é que essa gravidez aconteceu sem penetração. Você não se questionava sim, sobre isso? sim, sim, sim. Só que, detalhe, Rufus, eu acho que você acredita muito nisso, né? Eu tinha perdido um filho do meu marido mesmo, Uhum. há uns anos, uns 4 anos antes, por pré-eclâmpsia. E eu chorava muito a morte dessa criança. Eu chorava muito, muito. Eu queria que essa criança tivesse vindo de novo. E aí eu me separei, né? Era impossível ter essa criança de novo. Então eu fiquei naquele misto. Nossa, eu chorei tanto para ter um filho com meu ex-marido, né? Não era numa situação, uma forma dessa. E Claro. aí essa criança aparece na minha vida nessa forma, assim, que não teve da penetração, né? Uhum. E eu estava menstruada e foi uma coisa assim na maldade. Aí eu fiquei pensando tanta coisa na minha cabeça. Mas Imagino. aí eu decidi que eu teria essa criança. Fui no médico, fiz o pré-natal. Nem Aí a te passou médica pela brigou cabeça o comigo. aborto. Não, não. Não, porque era uma coisa assim que já. Eu tinha que resolver como que eu ia cuidar dessa criança. E a maneira que eu vi era que eu poderia ter, mas eu não teria necessidade de ficar com ela. Uhum. Porque eu fui meio que fazendo uma terapia comigo mesma. E aí eu sabia que tinha essa opção. E aí eu vou lembrar as mulheres que tem essa opção da gente ir na vara da infância, quando está grávida, e falar que quer entregar o bebê para doação, Uhum. adoção. E aí no hospital mesmo, a gente não precisa levar o bebê para casa, a gente pode deixar no hospital para entregar para adoção. E eu já sabia disso. Uhum. E foi isso que eu resolvi fazer, porque essa criança é uma pessoa, um espírito, ele precisa ter vida, ele precisa cumprir a missão dele aqui, e não seria eu que iria tirar esse bebê, tirar a vida de uma pessoa que não tem culpa, era metade de mim, era um pedaço de mim, né? Uhum. Só que era um pedaço de uma pessoa que eu tinha nojo, eu tinha ódio, eu tenho, né? Muita raiva das pessoas, assim. E enfim, aí eu fiz o pré-natal, conversei na vara da infância, estava tudo certinho para quando eu tivesse esse bebê, ia ficar no hospital. Não mostrei essa gravidez para ninguém, Rufus. A minha Uhum. filha era pequenininha, ela perguntou por que eu estava com a barriga um pouco grande, eu falei que era um cisto e que eu ia fazer uma cirurgia. Uhum. A cirurgia seria no dia que eu tivesse o bebê. Conversei com a minha médica, que eu ia entregar esse bebê no hospital, ela deu ok, estava tudo certo. Ela falou, no dia que você for ter o bebê, você vai para o hospital, tá tudo certo, tá a papelada certa, a vara da infância avisada, tudo ok, Rufus. Uhum. Aí eu fiquei mais tranquila, porque eu não tinha nenhum parente meu para mostrar que eu estava grávida. E no meu trabalho, era muito flexível já naquela época. Então, e como eu era muito magrinha, as pessoas olhavam e falavam, é um cisto que eu tenho, tá tudo certo. Os seus parentes moram em outra cidade, por isso então era fácil não contar pra eles, né? Sim, Uhum. ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu só tinha uma sobrinha, mas minha sobrinha também morava longe, porque eu mudei, Rufus. Eu mudei do bairro que eu morava Uhum. também, que tinha as pessoas que me conheciam ali. Então eu fui para um bairro onde ninguém me conhecia. E cidade grande é assim, a gente não fala oi para os vizinhos, a gente nem conhece os vizinhos, É né? verdade. E eu trabalhava mais em casa também. Então, Uhum. assim, eu já não tinha um contato direto com vizinhos. E minha filha era muito pequenininha, o meu filho já era maior, eu sabia que ele estava entendendo o que estava acontecendo.
Eu vou chegar lá na frente. Guarda essa informação. Tá. Ele já sabia. Durante esses 9 meses, ninguém te perguntou se você estava grávida? Não, perguntava, mas eu falava que eu tava com... que eu já tinha visto umas mulheres que já tinham tido cisto no ovário e crescia a barriga. Aí foi o que eu falei. E ninguém me perguntava muita coisa, não. Eu também... Eu fiquei distante das pessoas que eu conhecia, de minhas amigas. Eu fiquei um lixo, Rufus. Tinha dia que nem banho eu tomava. Dias sem tomar banho, sem escovar dente, sem arrumar o cabelo, sem pentear o cabelo. Na depressão, assim, horrível. Eu tava horrível, fedia. E eu sabia que eu tava fedendo. Eu sabia que eu me larguei. Eu só me alimentava porque eu sabia que tinha uma criança ali que precisava comer. Só. Porque por mim eu não queria comer. Enfim, chegou o dia, né? Aí eu fui pro hospital. Aí lá eles foram me internar, perguntaram se tinha uma papelada, que tinha que alguém assinar minha internação. Eu falei, expliquei o que tinha. Pronto. Aí começou. Na hora que eu entrei, a enfermeira já me levou de cadeira de roda, porque a bolsa já tinha estourado. E aí já começaram a olhar para mim com cara feia, falando que eu tinha... Vou falar a palavra que eles usaram lá, pode falar? Pode falar, lógico, tem que falar. Eles falaram que eu tinha dado para qualquer um e não sabia quem era o pai, então eu não queria ter aquela criança, porque na hora de abrir as pernas, na minha cara, e eu chorando. Eu comecei a entrar em desespero, porque na hora, Rufus, olha, por Deus no céu, eu não queria mais entregar aquela criança, porque é um ser indefeso. E eu comecei a me sentir um lixo de ter que fazer isso. Aí eu peguei e precisei explicar. Toda vez que eu chegava alguma enfermeira, elas me perguntavam, e eu explicava. E elas me olhavam com cara feia, elas me tratavam muito mal. Os médicos vinham fazer aquele exame de toque. As mulheres que já tiveram bebê sabem como é que é aquele exame horrível. E já, tipo, detonava já, tipo, rasgava. E eu falava que estava doendo, eu falava, na hora de abrir as pernas. Era desse jeito, no hospital. E eu chorando, comecei a ficar na dúvida, que eu falei, nossa, eu sou um monstro também, porque, né, eu tô com essa criança aqui, ela não tem culpa. Olha o que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma maldade. Eu tô sendo um monstro. Eu comecei a... Nossa, foi horrível. Aí chegou na hora do bebê nascer, eles não me levaram para a sala de parto, eu continuei lá, eu comecei a sentir a cabeça do neném saindo. E eu comecei a pedir para alguém me ajudar. Eles falaram assim, não, deixa o neném nascer e deixa ela ir. Eles riam de mim. Foi horrível. Aí eu ainda cheguei a pensar, não, eu mereço isso. Chegou um momento que eu pensei, eu mereço isso. E aí eu me entreguei, assim, meio que tava doendo tanto, eu tava sentindo tanta dor, que já tava sangrando, que aí eu me joguei, assim, meio que eu tava sem força. Aí veio uma enfermeira, colocou a mão por cima, assim, da minha barriga, empurrou com tudo e falou, não, esse menino vai nascer, não sei o quê, empurrou minha barriga. E o bebê nasceu. Cataram o bebê, colocaram ele, levaram ele, né, pra longe, eu ouvi o chorinho e tal. E aí eu chorava muito. Eles não fizeram nada comigo. Simplesmente me deixaram ali um tempo, na sala. Parece que eles estavam, assim... E eu não conseguia falar, eu estava vendo, eu estava sentindo dor. E eles me deixaram ali. Aí depois que foi lá... Parto normal? Parto normal, Rufus, parto normal. E você foi sozinha pro hospital, desacompanhada? Sozinha, desacompanhada, sozinha. Tá. Não teve ninguém para assinar minha internação. Aí eu tive esse bebê lá no hospital e
E comecei a sentir muita dor lá embaixo. Aí veio uma enfermeira no outro dia. A enfermeira falou que se eu queria ver como é que eu estava lá embaixo, porque eu estava roxa já, estava toda roxa. Eu não conseguia levantar. Consegui levantar para tomar banho, eles mandando eu levantar para tomar banho, eu não conseguia. E aí veio uma enfermeira, nossa, nem, nem sei o que falar dela. Ela foi a única, ela levou gelo para mim, ela levou pomada, ela cuidou de mim muito bem. Às vezes que ela estava lá, porque mudava o plantão, e aí eu era maltratada de novo pelas outras. Aí vinha psicólogo, vinha psicólogo, assistente social, perguntar para mim no hospital: você tem certeza? Você tem certeza? Foi um abuso mesmo? Porque se foi um abuso, você tem que denunciar. Se você não denunciou, é porque você não tem certeza. E por que você não quer ficar com essa criança? E aí me colocaram num quarto que tinha mais 2 mulheres que tinham tido bebê também. E as mulheres ficavam com o bebezinho delas e olhavam para mim e falavam assim: nossa, como você é? Como você tem coragem? Seu peito está dando leite, seu bebezinho não está aqui. Ah, é depressão pós-parto, só pode. Então, todo mundo me julgando, mas ninguém queria me ouvir. Ninguém estava me ouvindo. Ninguém estava me ouvindo. E eu, naquele momento, eu estava me sentindo um lixo. Eu estava me sentindo um monstro. E aí eu me punia, porque vinha comida, eu não comia. Eu não fazia nada. E eu não tinha força para levantar da cama, porque eu estava toda machucada. Toda machucada. Aí veio a enfermeira, falou, chamou o médico, falou: ó, ela precisa ser costurada aqui embaixo, porque ela tá machucada. Aí o médico falou assim: não, isso aí cicatriza, né? E aí eles me deram alta. Só que quando eles me deram alta, precisava ir alguém no hospital para me tirar de lá, né? Porque para entrar eu entrei, mas para sair. Aí eu falei: não, se eu entrei, eu saio. Aí assinei os papéis para eu sair, para entregar o bebê, para adoção. Assinei um monte de papel lá que eu não conseguia nem ler, porque eu só chorava. E aí foi meu filho, que meu filho na época já tinha 18 anos. Ele foi lá e me buscou. E aí ele só olhou para mim e falou assim: mãe, não fala nada. Eu tô do seu lado para qualquer coisa. Eu tô sempre do seu lado. E aí ele me abraçou e eu não falei nada. Eu fiquei com vergonha do meu filho. Fiquei com muita vergonha do meu filho. E aí eu voltei para minha casa. Ele cuidou de mim. E a minha filhinha não estava em casa, porque como eu tinha ido para o hospital, eu falei que eu ia fazer uma cirurgia de emergência lá, né, por causa do cisto, e aí ela tinha ido para casa da avó, então ela não estava em casa durante aqueles dias. E aí meu filho não perguntou nada. Eu fui tentar falar para o meu filho o que tinha acontecido, ele falou: não, mãe, conta quando você estiver pronta, porque o que você quiser, eu tô aqui do seu lado. Aí, ok. Aí eu fui lá na vara da infância, né, para ter certeza de que a criança seria entregue lá. Mas a criança ainda estava no hospital. Você não chegou a ver o rosto da criança? Não, não cheguei. Não cheguei. Aí a mulher da vara da infância falou para mim assim: por que você não vai no hospital e pega esse bebê e traga aqui? Porque se você pegar e trazer aqui é uma coisa. Agora, se você deixar no hospital, o pessoal do hospital já entrou em contato com a sua família do interior. Aí veio outro problema, porque minhas irmãs começaram a ligar para mim e me chamar de tudo quanto era nome, de novo. O hospital, E sem sua aí, autorização, entrou em contato com a sua família no interior para sim, contar que você tinha tido um bebê e estava entregando para sim, adoção. eles entraram pelo SUS. Eu soube que eles entraram pelo SUS, pelo número do SUS. Procuraram lá, porque eu não tinha família aqui. Procuraram e acharam a minha mãe. E minha mãe já é idosa, então minha mãe não poderia ficar com essa criança. A minha irmã
que me xingou tanto, 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 me colocou lá no inferno. Porque além de tudo que eu tinha passado, ela e minhas outras irmãs me xingaram também. Ninguém quis saber. Aí eu falei que também não ia ficar dando satisfação, que eu não tinha que dar satisfação de nada. Eu me virava sozinha, eu cuidava dos meus filhos sozinha, eu estava tudo aqui sozinha. Para que eu teria que dar satisfação se elas não queriam me ouvir? Mais uma vez, aí levaram a criança para o interior, conselho tutelar. Eu tenho um pouco de receio do conselho tutelar, já desde antes, né? Mas aí é uma longa história. E o conselho tutelar simplesmente tomou a frente, foi lá e pegou o bebê, levou para o interior e falou que se minha família não quisesse, aí sim entregaria para adoção, porque minha família poderia ficar com a criança, porque eu estava com depressão pós-parto. Tava passando muito mal, começou a me dar muita febre e uma dor no pé da barriga, assim, muito grande, uma dor muito grande, que eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí chamei o SAMU, fui para o hospital às pressas, porque eu tava tendo uma complicação, porque tinha resto de placenta dentro de mim ainda. Eles não tiraram a placenta total. E eu tava com um corte, porque como eu já tinha tido filho parto normal, aquele corte na hora do parto, esse último parto, ele se abriu novamente e eles não costuraram. Então eu estava cortada, toda cortada. Então eles tiveram que fazer uma outra, aí eu tive que tomar anestesia, a RAC, né, que é aquela que dá nas costas, que eu nunca tinha tomado, inclusive. Precisei tomar essa anestesia nas costas e fiquei no hospital por uma semana até me curar dessa infecção, por conta da infecção que deu. E aí os médicos eram os mesmos, as enfermeiras, né? Aí eles lembraram de mim. Ah, é você, a vagabunda, você, tudo de novo. E nisso eu já estava me definhando, né? Cara, eu tô chocado. Eram esses termos mesmo na sua cara? Você é a vagabunda? Sim, vagabunda, que abria as pernas para qualquer um, que não sabia de quem que era o filho, que eu poderia, que não sabe como que eu tinha morrido, poderia ter morrido, né? Ah, está viva, gente ruim só vive mesmo, gente ruim não morre. É assim, nesses termos. Só que eu estava tão fragilizada, Rufus, tão fragilizada, que eu não tinha boca para nada, eu só chorava e não conseguia dormir. Eu ia tentar comer alguma coisa, parecia que tinha um caroço de manga dentro da minha garganta, assim, porque eu não conseguia comer. Na hora que eu ia comer, eu sentia um caroço, era essa sensação que eu tinha. Não tinha E a fome. gente também tá falando de 2012, não tinha um celular ali pra você tirar, filmar e colocar no YouTube que estão te maltratando, né? Tava totalmente eu não queria, indefesa. eu tava me sentindo tão mal que eu não queria que ninguém soubesse. Eu tinha vergonha. Eu andava na rua, parecia que que todo mundo sabia que eu era um monstro, que eu era um lixo. Era essa a sensação que eu tinha. Essa a sensação que eu tinha. Que as pessoas olhavam, todo mundo sabia, parecia que eu tinha cometido um crime horrível, que eu que era suja, que eu que era horrível. E aí foi passando o tempo, as minhas irmãs não falaram mais comigo, inclusive essa que está com essa criança. O tempo foi passando, a minha família me julga até hoje. Eu fui fazer terapia. Peraí, a criança então ficou com a sua irmã? Ficou. Porque depois de 2 anos eles ainda vêm. A Vara da Infância mandou um documento para que eu assinasse, querendo falar se eu ia querer ficar com a criança ainda, depois de 2 anos. Claro que não. Então, Né? peraí, vamos contextualizar e deixar claro. Você seguiu todo o procedimento que a lei recomenda, você foi na vara da Sim, infância, você assinou os sim, documentos, você sim, avisou no hospital que a criança seria entregue para adoção, você fez tudo sim, que a lei manda
para que a criança fosse entregue em segurança para adoção. E aí eles, sem o Sim, seu consentimento, entraram em contato com a tua família e a tua família ficou com a criança. Ou seja, aquilo que você queria que acontecesse com a criança, que era ser entregue para adoção, acabou sendo entregue para sua família. sim, sim. Desde o pré-natal. Eu falei isso e deve ter ficha, né? Onde eu Claro. fiz o pré-natal, deixando claro que eu queria que aquela criança fosse para adoção. E eu falava isso quando a criança estava na minha barriga, que eu não queria, eu não teria. Até quando eu fui ter, eu ainda fiquei um pouco na dúvida, porque, poxa, é uma criança, né? Mas como eu já estava lá com a minha irmã e tal, aí depois de 2 anos eles mandaram um documento de que eu estava entregando mesmo para adoção, que se eu não queria ficar com a criança para mim, novamente. E na vara da infância já tinha um casal, e eles fazem lá todo um preparo lá na vara da infância, daqui da cidade. Então eu já tinha ido lá, já estava tudo certo. Tanto que eu fui depois também. Só que a criança já estava no interior com a minha irmã, e a minha irmã queria muito ter essa criança lá. Só que eles tacam na minha cara até hoje, né? E a criança E sabe? não, eu acho que não sabe que eu sou a mãe, sabe? E eu tenho uma casa lá no interior. E eu vou para lá depois, né? Porque a minha mãe mora lá, eu vou cuidar da minha mãe. O meu pai e a minha mãe me tratam super bem. Minha mãe até chora, fala: Nossa, foi a melhor coisa que você fez e tal. Minha mãe me coloca lá em cima. Mas as minhas irmãs. Você chegou a ver a criança? Porque se ela tá com a tua família. Quando eu vou para o interior, porque a minha casa, a casa que eu tenho lá no interior, eu comprei uma casa no interior para cuidar do meu pai e da minha mãe, que são velhinhos, né? Porque meus irmãos, assim, né? E, e as minhas irmãs, no grupo de família, elas colocam foto do menino, é um menino, colocam foto do menino lá. E a minha irmã já falou para mim: Nossa, ele não parece com ninguém da nossa família, deve ser a cara do pai. Olha ele, E elas sabem o que aconteceu. sabem, elas sabem. E de vez em quando elas mandam foto para mim no meu WhatsApp, para falar: Nossa, olha, esfregando na minha cara, né? E o que você sente É quando isso você que vê uma foto da criança? Ai, é um vazio, Rufus. É um vazio. É um vazio. Porque é a cara da pessoa. É idêntico. Idêntico. Não tem nada meu, assim, aparência. Nada. Meu, da minha família, nada. Nada. É total o, o, o O genitor, vamos genitor. falar assim. Claro. E com o E genitor aí, você não teve mais contato. depois de um tempo, depois de uns 2 anos, mas não, depois de uns 2 anos, foi um pouco antes de vir a carta, a carta do fórum, né? Que veio uma carta do fórum com os documentos para que eu assinasse, dando a autorização de total da guarda da criança para minha irmã. E foi um pouco antes disso. Eu encontrei ele dentro do cartório. Dentro do cartório. Mas eu saí assim, né? Não deixei, eu acho que ele não me viu. Porque, infelizmente, eu não posso mudar por causa do meu trabalho, eu não posso sair da cidade no momento. Porque eu dependo do meu trabalho, né? E daí eu acabei encontrando no cartório. Detalhe, Rufus e meninas também. Vamos lá. Depois de
de uns 3 anos, eu conheci o meu marido hoje. Conheci o meu marido, logo que a gente estava namorando, que aí eu vi que ia dar certo mesmo, né? Que é uma pessoa maravilhosa, como eu costumo falar, ele é um cavalheiro. Eu contei para ele tudo o que aconteceu, da forma que eu tô contando aqui para vocês. Contei tudinho, não escondi nada, né? E ele falou para mim a mesma coisa que meu filho falou. Que a decisão que eu tomei, ele tá do meu lado e tá tudo certo. Eu não precisava dar conta nada assim para ele, porque se algum dia ele viesse saber pelas minhas irmãs, pela minha família, por alguém, ele ia saber que eu sou uma boa pessoa, que tá tudo certo. Aí, quando eu fui apresentar ele para minha mãe e para o meu pai, a minha irmã estava perto e a minha irmã foi e falou: ele sabe do que aconteceu com você? Aí ele olhou para ela e falou assim: não, eu sei. E se eu não soubesse, você ia fazer isso? Você ia contar na frente de todo mundo uma coisa dessa? E se a sua irmã não quisesse contar para mim? Então ele me defendeu ali, né? E como ela reagiu quando ele falou isso? Ela deu risada. As minhas irmãs, elas falam: nossa, você educou seus filhos tão bem, você trata seus filhos tão bem, por que esse não? Por que você não quis ficar com eles? Simples, né? Muito simples. E eu, Rufus, hoje eu vejo, depois de tanta terapia, eu não tive condição psicológica para cuidar dessa criança. Claro, E tudo bem, claro. e tudo bem. Eu durmo com a minha cabeça hoje tranquila. Durmo com a minha cabeça tranquila. Infelizmente, ele foi parar na minha família. Ele poderia ter uma outra família. Infelizmente, essa minha irmã que cuida dele, que é mãe dele, ela não é uma boa pessoa, assim. Bom, essa irmã com certeza tem um problema com você de antes, uma coisa de inveja, uma Uhum. coisa meio Caim e Abel. Sim, E essa situação sim. aí foi o ápice, né? Pra mim isso tá muito claro. Mas o mais, nem sei qual que é a palavra que eu vou usar, mas eu vou usar a palavra que tá vindo na minha cabeça. O mais doido, o mais louco dessa história é que você entregue a criança para adoção e que ela vá parar na sua família porque a sua vontade não foi respeitada, porque é óbvio que você não estava preparada para cuidar dela, é óbvio que ver a criança e lembrar das expressões do genitor machuca, você lembra do que aconteceu. E é óbvio Sim. que você não quer e tem o direito de não querer ficar convivendo com isso, mas você acaba tendo que conviver porque até a sua própria irmã, por maldade, faz questão de te mostrar. E quando você vai visitar seus pais, você acaba tendo que uma hora ou outra encontrar. Você já encontrou pessoalmente? Ele, a Não, criança? Não? não, não, não. É um vazio. Eu não sei o que eu faria, o que eu posso fazer, assim, sei lá, quando encontrá-lo pessoalmente. Porque é metade de mim, né? E, e, e é uma criança, independente se é meu, se não é, como que foi concebido, é uma criança, não tem culpa de nada. Merece ter amor, merece ter respeito, merece ter uma vida digna, merece ter uma família, Você acha que um dia a merece sua irmã vai viver. contar a verdade pra ele? Acredito que sim, Eu também acho que vai. acredito que sim. E tudo bem. Só que eu não queria que contasse a verdade, essa parte do amor, sabe? Porque deve ser muito difícil uma pessoa saber que Mas, gata, é a foi verdade. concebida. A verdade não se discute. A melhor coisa é saber a verdade se for contar a verdade. Porque, assim, se a sua irmã tivesse um pouquinho de bom senso, ela não contaria nada. Ela é a mãe, pronto e acabou. Sim. Mas se ela quiser te atingir e contar a verdade, na minha opinião, como amigo eu digo, eu acho que tem que ser a verdade completa. Não existe meia Não verdade, né? existe meia verdade. É melhor contar totalmente a verdade, porque a meia verdade pode até virar contra você. Mas é, é uma coisa assim que para mim tá tudo muito, muito tranquilo hoje, sabe? Eu já fui tanto julgada, tanto maltratada, tanto ferida.
o que agora vão pensar ou deixar de pensar, o que vão falar, o que vão deixar de falar, para mim é indiferente. O mais importante é que meus filhos sabem da verdade, né? Seu O marido. meu filho mais velho sabe da verdade, o meu marido, que é um amor de pessoa. E eu tenho uma amiga também que eu contei para ela e super entendeu, né? E Eu meu acho que qualquer mulher com terapeuta, mínimo de consciência vai te ouvir, vai te entender, gata. Às vezes as pessoas não, tem histórias parecidas com as suas em que a mulher opta por tirar. E aí todo mundo critica. Aí numa história como a tua, você deixou a criança nascer. Como é que alguém vai te criticar? Você fez o melhor que você pôde, você agiu dentro da lei, sim, você fez o melhor que você pôde. O melhor que você pôde. Tenha sempre. Bom, eu já vi que isso, você tá bem resolvida, você tem consciência disso. Mas você fez o melhor que você pôde, o melhor para essa naquele criança, momento. naquele momento que você sabia fazer, e o melhor que você pôde, simples. Você fez o melhor que você É, pôde. é o que eu falo, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, no momento, né? Com a clareza que a gente tem naquele momento. Então a gente não pode se culpar, a gente não pode ouvir tudo que as pessoas falam, porque quando a gente entende que o julgamento tem mais a ver com a história de vida da pessoa, né? A gente começa a entender que o julgamento nada mais é do que Um reflexo. um reflexo, é uma projeção, né? Então, quando estavam me xingando, eu não estava ofendendo eu, né? A minha pessoa, porque eu sei quem eu sou. Elas não sabem quem eu sou. E quem sabe quem eu sou não vai me julgar, vai me acolher. Então, é o que eu falo para as mulheres, né? Não deixe de que alguém fale o que você é ou o que você deixa de ser. Só você sabe. E as pessoas que te amam vão te acolher. Hoje eu cuido de mulheres que passam por isso, né? Eu sou psicanalista, eu sou terapeuta, eu faço grupo de mulheres, né? Hoje eu ouço, eu acolho, né? E por isso que eu quis trazer a minha história, né? Eu tenho uma família muito abençoada, muito feliz. O meu marido, ele leva café da manhã para mim todos os dias, ele me trata muito bem, eu também, né? A gente é namorados eternos. Meu filho é um doce de pessoa, a minha filha são profissionais maravilhosos também. Então, a minha vida está completa e hoje a única coisa que eu peço é que essa criança tenha uma vida tão boa, né, quanto a dos meus filhos e que possa encontrar, porque eu não sou capaz de cuidar como eu cuido dos meus filhos. Nós somos mulheres, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, precisamos viver e ter uma vida digna. Então a gente precisa lutar para que ninguém faça mal pra gente e que não deixe a maldade entrar no nosso coração. É um direito teu. Pronto e acabou. Sim, e tudo bem. Eu agradeço, Rufus. Ai, que lindo que você é. Você não é terapeuta, mas você é terapêutico. Ai, que lindo, obrigado. Fiquei todo sem graça.